noite. O cenário político desta sexta-feira, nossa entrevista é com Fábio Queiroga, diretor-presidente do COEX. Vamos falar sobre exportações e a cadeia da fruticultura aqui no Rio Grande do Norte. E mais, PL cancela a agenda de Bolsonaro no estado. O cenário político está no ar. Muito bem, pessoal, boa noite novamente. Estamos no ar a partir de agora no nosso cenário político. Você participa conosco no nosso programa através das nossas redes sociais, @cenário político, TCM no nosso Instagram e também no nosso WhatsApp, 988028941. Mande a sua mensagem e interaja durante o nosso cenário político. Olha, a notícia de hoje é o cancelamento da visita do ex-presidente Bolsonaro, que cumpria a agenda aqui no Rio Grande do Norte. Estava com a agenda marcada, nesta sexta-feira, mas precisou cancelar os compromissos após um mal-estar. Vamos saber mais agora na nossa reportagem do jornalismo TCM. A agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Norte precisou ser interrompida ainda pela manhã. Quando passava pela cidade de Tangará, 98 quilômetros de Natal, Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais e precisou de assistência médica. O ex-presidente foi levado de carro até o Hospital Aloísio Bezerra, no município de Santa Cruz, onde recebeu os primeiros atendimentos. Logo após, o ex-presidente foi transferido em um helicóptero do governo do estado para a capital e deu entrada no Hospital Rio Grande, onde segue internado. Nós tivemos que suspender a agenda, estivemos aqui há pouco no Hospital Regional de Santa Cruz, onde ele foi muito bem atendido, estabilizado pela equipe médica. E nós esperamos que isso seja apenas uma intercorrência mais simples, que não haja necessidade de uma intervenção cirúrgica. Vamos aguardar, estamos indo agora de carro para Natal para acompanhá-lo. Bolsonaro chegou no Rio Grande do Norte nesta quinta-feira para participar de eventos do seu partido, o PL. O ex-presidente realizaria uma série de visitas nesta sexta e no sábado a municípios potiguares, como Jucurutu, Pau dos Ferros e Major Sales. Com a intercorrência, toda a agenda foi cancelada. No início da tarde desta sexta, o Hospital Rio Grande divulgou o boletim sobre o estado de saúde do ex-presidente. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro registrou um quadro de distensão abdominal e dor e precisou de hidratação venosa e medicação. O ex-presidente vai passar por exames de imagem para uma melhor avaliação do quadro clínico. O senhor Jair Bolsonaro encontra-se hospitalizado com parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realizando exames laboratoriais complementares. Está programado a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico. Está sendo realizado neste momento. No momento, a condução do caso permanecerá clínica, ou seja, sem evidência de cirurgia para o momento. O paciente está consciente e orientado, sem dor após analgesia e, a depender dos resultados dos exames de imagem, será discutida em comum acordo com a família a necessidade de eventual remoção para outros centros especializados. Uma possível transferência para outro hospital só será discutida após a avaliação dos resultados dos exames. Ainda de acordo com o diretor da unidade, por questões de segurança, um andar inteiro do hospital foi reservado para o ex-presidente. Muito bem, está aí a informação, a reportagem com a Tiffany Alves. E hoje à tarde, essa situação de Bolsonaro que fez o PL cancelar toda a programação do chamado Rota 22, que percorreria cidades do estado com o ex-presidente, junto com o senador Rogério Marinho e demais lideranças da direita. Em razão do problema clínico acometido com o ex-presidente, o PL teve que cancelar toda uma agenda e deixar para um segundo momento, evidentemente. E um boletim que saiu agora à tarde ratifica, confirma que o ex-presidente seguirá internado na capital do estado. O quadro é de uma obstrução intestinal, pode ser ainda uma sequela ainda do episódio
que ele passou em 2018, da facada, pode ser uma sequela, mas os médicos ainda vão avaliar. E, por enquanto, o ex-presidente está sendo alimentado por sonda e vai continuar internado na capital do estado do Rio Grande do Norte. Foi o que apontou um boletim desta tarde. O ex-presidente passou mal, a gente já falou sobre isso. E essa é a situação atual do Jair Bolsonaro, né, neste momento aqui no Rio Grande do Norte, né? Ainda não é descartada a possibilidade de um procedimento cirúrgico no futuro. Os médicos vão acompanhar o quadro, a evolução e ver aí um segundo momento do que vai ser anunciado pelo boletim, os próximos boletins médicos em relação ao caso do ex-presidente Bolsonaro. Bom, gente, dando sequência aqui ao nosso cenário político, nós vamos falar sobre fruticultura, né? O melão potiguar pode triplicar suas exportações em 3 anos, uma excelente notícia para o nosso estado. E o nosso convidado aqui é o Fábio Queiroga, ele é presidente do COEX, é investidor, empreendedor da fruticultura, representa o estado, né, dentro dessa balança comercial. Fábio, boa noite, seja bem-vindo aqui, bom recebê-lo aqui no nosso cenário político, né, para a gente conversar sobre toda essa dinâmica da fruticultura potiguar, que são notícias muito alvissareiras, né? A gente tem muita coisa para falar, tem eventos a acontecer. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário. Boa noite a todos, é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, porque a gente tem a possibilidade de divulgar para todo nosso estado a realidade da nossa fruticultura, que é pujante. Nós temos realmente crescido bastante e tem números que evidenciam realmente o quanto nós temos crescido. O ano passado, nós chegamos a ter o destaque, nós fomos o maior exportador de frutas do Brasil, o melão de Mossoró. Primeiro lugar no ranking nacional. Primeiro lugar no ranking, e olha que nós não começamos ainda a colocar nosso melão na China. Nós temos um mercado muito grande, gigantesco, mas precisamos vencer realmente algumas limitações para que nós tenhamos condições realmente de majorar volumes que já estão bastante elevados no cenário nacional. Antes da gente falar da questão do futuro, da China, né? Tem muita coisa boa por vir, mas o que é que você considera o que foi fundamental ou divisor de águas para fazer com que o nosso estado, a exportação do nosso melão, eu estava vendo aqui que tanto o melão de Mossoró quanto a uva de Petrolina são destaques internacionais. O que é que foi preponderante, Fábio Queiroga, para chegar a esse bom momento, a esse patamar? Bem, nós já temos a habilitação para exportar melão de Mossoró, é um destaque. Melão de Mossoró, não é o melão brasileiro, é o melão da nossa região de Mossoró, que é uma região livre da mosca das frutas, que é uma praga quarentenária bastante preocupante para todos os países que produzem frutas. Então, mercados exigentes como os Estados Unidos, China, exigem que realmente a fruta para entrar lá seja de uma origem isenta dessa praga. Então, uma das grandes qualidades que nós temos aqui na região é que nós conseguimos comprovar e nós monitoramos e evidenciamos que realmente essa praga não existe. Além do mais, o melão de Mossoró tem um selo de identificação geográfica, tem um selo IG que é reconhecido em todo o planeta pela qualidade, pela segurança alimentar e por todas as características que nós conseguimos realmente colocar no processo produtivo, dando segurança às grandes redes de supermercados dos países mais exigentes do planeta, que vai estar consumindo não só uma fruta boa, mas saudável, isenta realmente de qualquer risco que possa comprometer os seus clientes. Então, isso é uma espécie de selo de qualidade que o governo chinês ofereceu, não só o melão de Mossoró, mas a uva de Petrolina. Então, só nós que temos essa condição, essa qualificação. Exato. Durante muitos anos, a China não permitia nenhuma fruta do Brasil. Então, antes da pandemia, nós conseguimos a habilitação para o melão e somente esse ano a uva de Petrolina também entrou nesse rol de frutas que podem ser comercializadas naquele país com quase 1,5 bilhões de habitantes. E um dado interessante é que a China produz 20 vezes mais melão do que o Brasil. Ah, é? Entretanto, na época fria, eles não conseguem produzir, e coincide justamente com o momento que a gente está com a melhor da nossa produção, atendendo o mercado norte-americano, europeu.
do Oriente Médio e agora apenas buscando vencer a limitação que é essa questão logística, que desde que começou a pandemia que nós não temos disponibilidade de navios que façam a rota direto para a China, com um tempo de viagem que possibilite fazer com que nossa fruta chegue lá em boas condições para aquele povo que gosta de comer melão, mas tem que ser um melão de qualidade e tem que ser uma viagem rápida para que chegue em boas condições. É que a CAERN anunciou um reajuste nas tarifas de abastecimento de água e esgoto sanitário, né? Aqui para os municípios todos do interior do Rio Grande do Norte. Acompanhe. A medida foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia e já está em vigor para as contas com vencimento a partir do dia 9 de abril. O aumento é de 6% na conta de água. Além das tarifas de abastecimento, os preços de serviços indiretos, como ligações e substituições de hidrômetros, também irão sofrer um reajuste de 5,17%. O reajuste tarifário é um processo regular que acontece anualmente e visa recompor o valor das tarifas em relação às perdas inflacionárias que acontecem em relação aos vários insumos do processo produtivo da companhia que trabalha com abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, reajuste como pessoal, energia elétrica, produtos químicos, insumos da construção civil, repercutem nos custos de produção e, consequentemente, eles têm que gerar uma recomposição anual que acontece por meio desse reajuste que é feito via agências reguladoras. A nova tabela com a atualização dos valores já está disponível e traz detalhamentos sobre diferentes modalidades de cobrança para o esgoto. A tarifa convencional permanece em 70% sobre o valor da água consumida, enquanto imóveis com fontes alternativas, como poços, terão uma cobrança de 100% sobre o volume utilizado. O reajuste está sendo aplicado a partir deste mês de abril de 2025, foi validado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, que é a ARCEP, validado igualmente pela AGRM, Agência de Serviços Públicos de Mossoró, e a tarifa social e a tarifa popular que são praticadas, elas permanecem apenas sofrendo esse reajuste de 6% que foi convencionado para o Estado, exceto o município de Natal. Muito bem, tá aí. Tarifa, né, de 6% na água, né? A CAERN baixou essa resolução, né? Porque precisa também estar expandindo o serviço e precisa também arrecadar, né? Paralelo a isso, continua a discussão, né, para um próximo governo. Não sei se a CAERN já tem uma lei aí de PPPs em andamento, a possibilidade de parcerias público-privadas, enfim, são discussões que vão avançar ainda este ano e para os próximos governos, eu imagino. Olha, vamos voltar a falar aqui com o Fábio Queiroga, do COEX, né, falando de fruticultura. Fábio, qual foi o balanço do workshop Melão Brasil-China, que foi realizado aqui em março, né? Muitas novidades. Qual o cenário das exportações, assim? Qual foi o balanço que vocês trazem desse evento tão importante? Bem, nós precisamos expandir mercados, as fronteiras, porque o nosso principal mercado tem sido a Comunidade Europeia, mas temos percebido que chegamos já a um nível acima do qual brigamos com preços e isso não é saudável. Então, nós buscamos outros mercados, exemplo do mercado chinês, e identificamos realmente um grande potencial, não só de aliviar um pouco a pressão de volume de fruta enviado para o mercado europeu, como também expandir. E a expansão, ela não tem limites, porque nós estamos falando de um país com uma dimensão 3 vezes maior do que toda a comunidade europeia. Então, a capacidade de consumo daquele povo é muito grande e, inclusive, é acima da nossa capacidade de produção, que hoje, inclusive, está limitada pela questão da mão de obra. Nós vivemos o pleno emprego aqui na região, nós temos mais ofertas de trabalho do que disponibilidade de trabalhadores para estar conosco. Nesse workshop que aconteceu agora, recente, nós tivemos a participação de bastante pessoas envolvidas na cadeia logística, cadeia de suprimento, pessoas do Ministério da Agricultura, da Associação Brasileira de Fruticultura, tentando nos ajudar
a desenvolver um plano de trabalho que nós vamos agora para a China, com uma missão muito importante, apoiada pela Apex, a Agência de Promoção e Exportação do Brasil, justamente para trazer para a nossa feira, a Expofruit, que acontecerá em agosto, importadores para conhecer as produções, conhecer os produtores e nos ajudar a desenvolver relacionamentos, desenvolver realmente uma confiança com as companhias marítimas para que tenham serviços diretos aqui saindo da nossa costa, do nosso Porto de Natal ou do Porto de Fortaleza, diretamente para a China, viabilizando esse projeto que hoje só não está pujante, só não está acontecendo em números majorados, porque o serviço que nós temos hoje é um serviço que sai de São Paulo com um trânsito superior a 50 dias, o que não é bom para a qualidade da fruta. Desculpa, superior a quanto? A 50 dias. A 50 dias o translado, né, do Brasil até a China. Isso, dos navios que saem hoje do Porto de Santos. Sim, de Santos, que é o principal porto da América Latina. Isso acontece porque eles têm várias escalas na Índia, no Sri Lanka, e quando chega à China, chega com um período de viagem muito longo. E hoje temos a uva consolidada e também habilitada para o mercado chinês, a uva de Petrolina. Então, conciliando aí os volumes de melão da nossa região com a uva de Petrolina, nós queremos trazer companhias marítimas que levem essa fruta diretamente para a China, um navio dedicado que sai do nosso porto e só pare na China, o que realmente vai fazer com que tenhamos esse tempo de viagem de 30 dias, fazendo com que a fruta chegue lá em excelente qualidade. Aí sim, a gente consolida o mercado e a partir do instante que nós vencermos a inércia e colocarmos pequenos volumes, é uma questão de tempo para chegarmos a volumes maiores do que a gente vem fazendo hoje com o mercado europeu. Então, Fábio Queiroga, essa infraestrutura daria uma redução essa logística daria uma redução de menos 20 dias. Reduziria de 50 para 30 dias esse trajeto Brasil-China. É isso, pelo que você está dizendo? Exatamente. E não olhamos sempre para a China, mas Singapura, Taiwan, Ásia, outros países ali do Tigre Asiático que estão na rota da China também são grandes países consumidores de fruta que podem consumir, podem comprar a nossa fruta. O potencial é muito grande. Hoje limitado única e exclusivamente pela questão da logística naval, que é o único meio factível, viável, econômico que nós temos para colocar o nosso melão hoje no mercado chinês. Muito bem, nós vamos falar mais sobre isso, é um assunto muito importante. Agora, hoje nós colocamos quanto para a China hoje, a média? Tudo que foi feito desde que houve a assinatura do acordo, do tratado de venda de comercialização do nosso melão na China, tudo quanto foi feito foram testes, alguns embarques aéreos, alguns embarques marítimos, mas com esse tempo de viagem a gente não brilha os olhos do consumidor chinês. Então, praticamente a comercialização com a China está estagnada e nós estamos focados no mercado europeu, norte-americano e um pouco do mercado do Oriente Médio, enquanto essa questão logística não é resolvida. Então, por isso que o COEX declarou que, acertando essa logística com a China, as nossas exportações iriam, então, triplicar de volume. Porque o que tem de certo hoje é, como você falou, o mercado europeu e esses outros países, né? É o que absorve realmente a produção. Nós já temos evidências que, com um trânsito de 30 dias, nós teremos sucesso, porque já fazemos hoje com a Rússia. Nosso melão chega na Rússia em ótimas condições, com 30 dias, e temos já uma confirmação de algumas companhias marítimas que afirmam que se o navio sair com volume de fruta de tal forma que não precise fazer paradas em alguns destinos no intermédio entre Brasil e China, chega com 30 dias, vamos ter o mesmo sucesso que nós temos com a Rússia, e como o mercado realmente é muito consumidor, podemos pensar aí em dobrar os volumes em um prazo muito curto, desde que vençamos as outras limitações que nós temos aqui internamente, que é a principal, eu cito, que é a questão da mão de obra. Certo, mão de obra qualificada, mais qualificada. Tanto a qualificada quanto a não qualificada, aquela braçal que precisamos para as atividades menos sofisticadas, como plantio, os tratos culturais, colheita. Essa mão de obra ela está escassa.
porque desde que houve o advento do assistencialismo, que inclusive inicialmente tirava o direito, tirava o apetite das pessoas a firmarem as suas carteiras de trabalho, essas pessoas elas fugiram do emprego formal. E como nós estamos regidos por protocolos e certificações internacionais que nos obrigam a ter o cumprimento da legislação do país onde ocorre a origem, a produção dessa fruta para atender aqueles mercados, nós não podemos trabalhar de uma outra forma que não seja realmente dentro da legalidade. E esse assistencialismo tem sido uma barreira para conseguir trazer a mão de obra para dentro das fazendas de maneira formal, atendendo realmente esses protocolos. Muito bem, o Fábio está colocando é exatamente que hoje o setor encontra dificuldades para arrumar trabalhadores, né? Para conseguir trabalhadores para atuar no setor da produção em razão dos programas assistenciais oferecidos pelo governo federal. Isso, Fábio, já de agora ou já vem do governo anterior também? Essa dificuldade? Desde o governo anterior, a gente vem enfrentando essa dificuldade, ela se acentuou realmente nesse governo, porque o número de contemplados aumentou bastante. Agora, houve mudanças. O ano passado nós tivemos com o presidente Lula, não só nós da fruticultura aqui do Rio Grande do Norte, mas de toda a fruticultura do Brasil, apresentando uma solicitação para que aqueles trabalhadores sazonais que trabalhassem em safras de frutas pudessem ter o benefício de gozar do assistencialismo e tendo a sua carteira assinada, e isso já foi colocado em vigor com algumas restrições, mas eu acho que falta um pouco de conscientização realmente de muitos trabalhadores que não têm realmente esse sentimento, essa confiança de poder assinar a sua carteira e gozar do benefício da assistência do governo. Essa comunicação ela precisa existir para que a gente tenha realmente essa mão de obra disponível em nossas fazendas. A Prefeitura de Mossoró estará disponibilizando 2 pontos extras de vacinação durante este final de semana. Acompanhe aí na reportagem. No sábado, a vacinação irá acontecer na Escola Municipal Raimunda Nogueira do Couto, no bairro Santo Antônio. No local será ofertado imunizantes contra a influenza, como também outros que fazem parte do calendário de vacinação de rotina. O município está nessa edição do Mossoró Vacina, facilitando o acesso da população à vacinação. Então nós temos essa vacinação lá na Escola Municipal, no caso, onde vai estar sendo ofertado a vacinação de acordo com o calendário nacional. Então todas as vacinas no que está preconizado para cada faixa etária vai estar sendo ofertada para a população. O coordenador de imunização esclarece que a unidade básica do bairro Abolição 3, que tinha previsão de funcionar neste sábado, não será um ponto extra durante o final de semana. Mas por motivos de força maior, essa ação foi cancelada. A gente vai estar vendo a próxima data para que a gente possa estar atendendo naquela região, se não for na Lucas Benjamin, mas em outra unidade, mas que a gente contemple também aquela área com relação a alguns atendimentos. Nós estamos sempre pensando nessa logística de estar montando pontos de vacinação em pontos estratégicos da cidade, tentando facilitar realmente o acesso da população que diz que não tem tempo durante a semana para que ele busque serviços de vacinação nos fins de semana. Um outro ponto de vacinação, esse mais central, estará funcionando durante o sábado e o domingo na Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania. Nós vamos estar com todas as vacinas a partir das 16 até as 22 horas, então não tem desculpa para a população não buscar os serviços. Aproveita, vai prestigiar a feira e, na oportunidade, atualiza a sua situação vacinal, todas as vacinas também conforme o calendário nacional. E, além disso, nós vamos estar com outros serviços de saúde, exemplo de aferição de pressão arterial, verificação da glicemia capilar, a questão do diabético, ver como é que está aí a questão do sua glicose. Enfim, a Prefeitura está fazendo de tudo para que a população se proteja, se previna contra esses diversos agravos através da vacinação. Tá aí, obrigado Pedro Ítalo na reportagem. Importante, gente, vacinação aí final de semana, a Prefeitura com vários pontos extras disponíveis aí para todo mundo. Não falta vacina, é só você ir lá e se imunizar, né, cuidar da sua saúde.
Mandando um abraço ainda aqui para o Vinícius Oliveira, o Manuel Nascimento está no Bela Vista conosco também, o Moisés, nosso amigo Moisés também acompanhando aqui o nosso programa, participando no nosso WhatsApp. Fábio Queiroga, diretor-presidente do COEX. Então, Fábio, 12 e 19 de maio, grande evento na China, Frutas do Brasil, Festival China 2025. O que esperar desse evento que vai ser em Xangai, né? Xangai é uma cidade cosmopolita e o COEX oficializou o convite ao prefeito Alisson Bezerra de Mossoró, né? O que é que isso representa para o comitê e por que é importante, se faz necessário, a ida, né, do prefeito junto nessa comitiva até a China, Fábio? Bem, do workshop, então, surgiu a iniciativa de desenvolvermos um plano de ação para fazer a coisa acontecer. Estamos já há 4 anos com essa habilitação para exportar essa fruta e, pelas as razões anteriormente citadas, nós temos realmente esse gigante adormecido e nós precisamos acordá-lo. Então, precisamos que todos estejam envolvidos, todos os players desse negócio, tanto o poder público quanto a iniciativa privada, tem que dar as mãos e tem que ir para cima realmente desse mercado gigantesco. Então, o nosso plano contempla uma viagem para 5 grandes centros de distribuição na China. Nós vamos visitar portos, aeroportos, centros de distribuição e comercialização, para entender a cultura daquele povo, para entender como eles consomem essa fruta, em especial no momento que nós iremos produzir e disponibilizar essa fruta. Vamos fechar essa viagem com a visita a uma das maiores feiras de alimentos do mundo, que acontece em Xangai, no último dia da viagem. E a participação do prefeito é muito importante, porque através dele nós queremos fazer com que realmente todo o cenário político do Brasil, em especial do estado do Rio Grande do Norte, deem as mãos para que a gente possa vencer essas limitações e fazer a coisa acontecer. Está na hora. Ou a gente exporta esse ano, ou fatalmente iremos perder essa habilitação, essa acreditação desse mercado chinês, porque existem outros segmentos de fruta pleiteando esse espaço de negociação Brasil-China. Muito bem. Fábio Queiroga, a relação, nesse caso política, ela é fundamental, né, do setor do agronegócio com os agentes, os atores que estão exercendo algum poder legitimado, né? Seja executivo ou legislativo, mas falando especificamente do executivo, claro, governo, presidência da República. Como é que tem sido a relação, já que o senhor tocou aí no convite a um ator político, que é o prefeito Alisson? Então, isso transmite simbolicamente para a opinião pública uma aproximação do setor, do segmento, com o atual gestor, né? Isso diz o seguinte: gestor, você é bem-vindo no nosso meio e nós queremos você conosco lá, nesse grande evento que é um dos maiores do mundo, do setor da fruticultura. Aí, como é que você vê essa relação, vocês, né, fruticultores, com a política e tendo essa aproximação, lembrando aqui, fazendo um parênteses, que Alisson Bezerra é um potencial candidato ao governo do Estado em 2026. O nome dele está nas rodas de conversa, está nas especulações do jornalismo como um todo e no meio político. Então, eu queria que o senhor fizesse para a gente aí essa análise, como é que o meu da fruticultura se comporta no ambiente da política e como é que está vendo 2026? Bem, nós somos apartidários. Por mais que exista uma tradição que a esquerda não tem um sentimento de acolhimento ao agro no cenário nacional, mas não foi isso que a gente viu no mandato agora, na gestão do atual presidente. Nós tivemos uma entrada junto tanto ao governo do Estado quanto ao governo federal, apresentando as nossas pautas, nossos pleitos. Aqui, a nível de Estado, o secretário da Agricultura, Guilherme Saldanha, tem carta branca da governadora para nos apoiar e nós nos sentimos muito apoiados. Algumas missões que ocorreram já na Europa, nós tivemos êxito com o apoio do governo.
Agora mesmo nós fomos recebidos pelo deputado mineiro em Brasília, apresentando as nossas solicitações de apoio à maior feira de fruta do Brasil, que acontece em Mossoró, a Expofruit, e nós tivemos realmente a grata surpresa, com o apoio da governadora e do deputado federal mineiro, de um apoio massivo e expressivo da Apex para rodadas de negociação. E com o valor disponibilizado pelo governo federal, nós vamos até a China, nós vamos convidar grandes importadores chineses, não só chineses, mas dos tigres asiáticos, a estar presente em agosto em Mossoró para consolidar essas negociações. E isso demonstra realmente que existe uma interação, um sinergismo entre o nosso setor da fruticultura do Estado e o governo, tanto estadual quanto federal. Isso, em agosto, no caso, na Expofruit, não é isso? Corretamente. Fábio Queiroga, o que é que está faltando, então, para vocês terem essa questão da logística resolvida, de forma prática? É ação governamental? Isso diz respeito às questões de legislação também, não? Não tem ligação com questões locais. Quando tivemos a pandemia, houve um caos logístico em nível internacional. Aconteceu um evento no Canal de Suez, que é a maior rota de navios do mundo, que transita os navios entre a Europa e a Ásia. A partir daquele instante, houve uma desordem muito grande, os containers ficavam presos em países porque perdiam o tempo de atracação dos navios, e de lá para cá isso nunca foi corrigido. Então, os navios ainda sentem dificuldade, as companhias marítimas ainda sentem dificuldade de regular o fluxo normal que existia antes da pandemia. Então, hoje, para que nós tenhamos uma linha direta Rio Grande do Norte, China, nós precisamos de uma companhia que coloque 13 navios para fazer essa rota em escala, em ritmo semanal. E a gente não conseguiu, até porque outros fatores vieram a contribuir à dificuldade da navegação marítima no mundo, como as restrições no Canal do Panamá e agora, por consequência da guerra Rússia e Ucrânia, também tem muita turbulência na região lá da costa da África. Tem a questão dos Houthis que ameaçam a rota marítima. Muitos navios que antes transitavam pelo Canal de Suez, hoje tem que dar uma volta pelo sul da África, aumentando o seu tempo de viagem em até 2 semanas, e isso tudo corrobora para a dificuldade de conseguirmos companhias marítimas que disponibilizam equipamento para a nossa costa. Além do mais, tem uma mudança na legislação internacional visando uma adequação dos navios para redução de poluentes. Então, muitas companhias estão retirando alguns navios de circulação porque não é factível economicamente fazer essa adequação, e aí estamos vendo uma redução realmente de oferta de navios no mundo. Então, são grandes dificuldades no instante que nós estávamos precisando um aumento desse serviço para iniciar esse projeto, essa rota de exportação que seria tão factível, tão promissora para a nossa região. Então, é uma dificuldade que vai além, então, digamos, o cobertor da política brasileira, do governo brasileiro. Estamos tratando de um problema de geopolítica internacional, né? De uma dinâmica ainda maior, porque para um negócio crescer precisa de grandes companhias marítimas. E as grandes companhias não estão oferecendo o serviço, né, para responder à altura, Fábio Queiroga. Então, o COEX enxerga que, de algum modo, a política, nesse sentido, pode ajudar também o segmento, o setor. Nós encontramos algumas estratégias para viabilizar nossos portos a serviço dessas companhias marítimas, e depende realmente também do interesse político. Por exemplo, temos a linha férrea que liga o Vale do São Francisco para Fortaleza. Se houver a conclusão dessa obra, certamente vai facilizar mais produtos chegando ao porto do Pecém, para viabilizar a chegada de mais navios partindo da nossa costa. Isso é uma das
muitas formas que nós teríamos, com a ajuda do poder público, trazer mais infraestrutura, não só infraestrutura, mas também a questão tarifária, tributária. Nós temos, para começar uma relação como essa, nós temos que oferecer vantagens para atrair essas companhias marítimas para os nossos portos. E aí são medidas governamentais, né? Não resta dúvida. Hoje nós temos os portos do eixo Centro-Sul abarrotados, com muita dificuldade de cumprir programações, enquanto que nossos portos aqui estão ociosos. Então, isso aí sim, depende realmente de interesse político, para que a gente possa trazer parte desses navios que estão com essa dificuldade lá no Centro-Sul a fazer mais uso dos nossos portos aqui, que inclusive os portos de Fortaleza, queria dizer que o Porto Natal seria um porto realmente promissor para esse tipo de navegação, mas devido às restrições do calado, o que nós vemos hoje é que o Porto de Fortaleza, em especial o Pecém, seria o grande porto para o escoamento dos nossos produtos, em especial nossa fruta, para o mercado chinês. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando ao final aqui do nosso cenário político, né? Conversamos hoje sobre fruticultura, toda essa dinâmica do que é a importância, né, desse setor, desse segmento para o Rio Grande do Norte, em especial para Mossoró, com o Fábio Queiroga, que é presidente do COEX, e já fazendo o convite para agosto também, né? Vai ter aí a Expo Fruit em Mossoró, com grandes investimentos aqui na região e trazendo também investidores internacionais. Fábio, fica à vontade, 30 segundos. Seu boa noite aos nossos telespectadores. Nosso muito obrigado. Já antecipa o convite para a maior feira de frutas do Brasil, a Expo Fruit, vai acontecer entre os dias 20 e 22 de agosto na Estação das Artes, a 32ª edição. A gente já tem confirmação de expositores de 29 países. Esperamos realmente uma grande rodada de negociação. O ano passado nós nos aproximamos de uma negociação beirando a casa de R$1 bilhão e quem sabe esse ano a gente não ultrapasse essa cifra, tornando essa feira cada vez maior. Perfeito. Portanto, nós conversamos com Fábio Queiroga, presidente do COEX, falamos sobre fruticultura. Uma ótima noite para você aqui no Cenário Político. Voltaremos na próxima segunda-feira aqui na apresentação com Vonúvio Prachedes. Bom final de semana.